Descubra a emocionante história de Juan, um gato que enfrentou a crueldade, mas encontrou esperança e redenção. Acompanhe essa jornada de superação e amor, repleta de surpresas e reviravoltas emocionantes. Será que Juan conseguirá finalmente encontrar a paz e a felicidade que tanto merece? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Juan era um gato adorável, elegante e belo, com um pelo laranja brilhante que o destacava entre todos. Sua agilidade e velocidade eram notáveis, especialmente na caça, onde controlava os roedores com maestria. Seu talento para caçar ratos e proteger a casa era inigualável, e ele rapidamente se tornou um membro essencial da família que o adotou. Conseguiu ser adotado em um lar carinhoso, e com Juan por perto, ninguém se preocupava com a infestação de roedores. No início, Henrique, o dono de Juan, cuidava dele com carinho e atenção. Juan recebia refeições regulares, brinquedos para se entreter e muitos carinhos. Henrique se orgulhava de seu gato, mostrando-o aos amigos e vizinhos como um exemplo de animal de estimação perfeito. No entanto, com o passar dos dias, Henrique começou a mudar em relação aos cuidados com o gato. Aos poucos, foi se distanciando, alimentando menos Juan e dando pouca atenção ao felino. Juan percebia a mudança, mas continuava fiel, esperando pacientemente que seu dono voltasse a ser como antes. Para Henrique, Juan se tornou uma simples ferramenta para controlar os ratos, e não mais um animal de estimação querido, ou um apoio emocional. O comportamento de Henrique, antes caloroso, tornou-se rude e solitário. Aquele carinho que ele demonstrava por Juan foi substituído por indiferença e desprezo. O gato, que antes se sentia amado e protegido, agora vivia em constante estado de confusão e tristeza, tentando entender o que havia feito de errado. Cansado da presença do gato na casa, Henrique já não desfrutava mais dos carinhos e ronronados de Juan. Então, tomou uma decisão devastadora. Levou Juan ao quintal coberto de grama, amarrou-o com uma longa coleira e o deixou lá, confuso e abandonado. O gato vagou pelo quintal, perguntando-se por que seu querido dono o havia deixado ali. Miou tristemente, buscando consolo e companhia, mas não havia ninguém para ouvi-lo. As noites eram frias e duras para Juan, preso ao ar livre pela coleira que o impedia de sair do quintal. A fome doía seu estômago, e ele miava desesperadamente, esperando que alguém notasse e lhe trouxesse comida ou o libertasse. Mas seus gritos não tiveram resposta, e o mundo de Juan se reduziu aos confins do quintal, um lugar onde antes ele vagava livremente. O quintal, que antes era um lugar de exploração e diversão, tornou-se uma prisão opressiva. As visitas de Henrique eram poucas, seu rosto aparecia cada vez menos no mundo de Juan. Nas raras ocasiões em que Henrique saía, jogava sobras insuficientes para manter o pobre gato. Cada dia trazia novos desafios para Juan. Apesar da fome e do confinamento, ele permanecia vigilante, patrulhando seu pequeno domínio. Sempre que um rato ou roedor se atrevia a se aproximar da casa, Juan entrava em ação, usando seus instintos de caçador para manter a praga à distância. Suas habilidades eram incomparáveis, mas seu coração ansiava pela liberdade que antes desfrutava. O peso da corrente no pescoço aumentava a cada dia, e o corpo de Juan enfraquecia pela fome e pela falta de cuidados adequados. Juan tentou morder a resistente corda que o prendia, mas seus esforços foram em vão. Sua determinação de se libertar esbarrava na realidade de suas poucas forças. A cada tentativa frustrada, a desesperança crescia em seu coração. Ele lembrava dos dias felizes quando podia correr livremente pelo quintal, perseguindo borboletas e subindo nas árvores. Mas naquele momento, estava limitado a um pequeno espaço, com o peso da corrente e da corda sempre presentes, lembrando-o de sua prisão. À medida que os dias se transformavam em semanas, o ânimo de Juan diminuía. Sentia o peso do abandono e da solidão, perguntando-se o que havia feito para merecer tal tratamento. O destino quis que um evento inquietante piorasse ainda mais a situação já grave de Juan. Um cachorro de rua, atraído pelo cheiro dos ratos e roedores que Juan havia caçado no quintal, pulou a cerca em busca de comida. Juan, alertado pelo intruso, levantou-se rapidamente para enfrentá-lo. O ar pesou com o clima de agressividade que ficava quando o gato e o cachorro se encararam, prontos para defender seus respectivos territórios. Em um movimento rápido, Juan lançava golpes ágeis com suas patas, evitando habilmente as mandíbulas do cão. Parecia que ele tinha o controle da situação até que um giro inesperado do destino interferiu.
A coleira que o prendia, um lembrete constante de seu confinamento, tornou-se um obstáculo. No calor da batalha, a coleira enroscou-se em algo, imobilizando momentaneamente Juan e deixando-o vulnerável ao ataque do cachorro. Com um movimento rápido, o cão aproveitou a oportunidade, infligindo uma grave lesão no corpo de Juan. Apesar do contratempo, Juan se recuperou e encontrou uma posição melhor para continuar a luta. Com determinação e ferocidade, engajou-se em uma feroz batalha com o cachorro, recusando-se a recuar. O cão, percebendo a resistência e a força de Juan, finalmente se retirou, pulando novamente a cerca e desaparecendo nas ruas. Mesmo empatados, Juan havia demonstrado ser um oponente formidável. Com a ameaça desaparecida, mas com o dano feito, Juan encontrou-se sangrando profundamente pela mordida do cachorro. Fraco e dolorido, ele lambeu suas feridas, enquanto seus miados ficavam mais fracos, implorando por ajuda. Seus gritos ressoavam no quintal vazio, um pedido de socorro que ficou sem resposta. Enquanto os dias se transformavam em noites, o estado de Juan continuava a piorar. A combinação de fome, frustração e a dor de sua lesão pesavam muito sobre ele. A cada noite fria, Juan se encolhia em um canto, tentando se manter aquecido e protegido. Ele olhava para as estrelas, lembrando dos tempos em que era livre e amado. Agora, só lhe restavam as lembranças, e a esperança de que alguém, algum dia, viria resgatá-lo dessa situação desesperadora. Os dias se passaram, e Juan continuava a lutar contra a fome e a dor. Suas forças estavam diminuindo, e a esperança de ser resgatado parecia cada vez mais distante. Henrique, agora praticamente ausente, não mostrava sinais de arrependimento ou preocupação. Juan estava sozinho em seu tormento, preso a uma coleira que simbolizava a indiferença de seu dono. Então, um dia, algo extraordinário aconteceu. Liliane, uma menina que morava na casa ao lado, costumava passear pelo bairro com seu gatinho Félix. Félix, apesar de ser gordinho e muitas vezes alvo de piadas por parte do pai de Liliane, ocupava um lugar especial no coração da menina. Durante um de seus passeios diários, Félix começou a se comportar de maneira estranha. Normalmente calmo, ele de repente ficou agitado, miando alto e mostrando sinais de angústia. Liliane, intrigada pelo comportamento incomum de seu gato, decidiu prestar mais atenção. Félix parecia sentir algo além da cerca que separava o quintal de Henrique da rua. Seguindo o instinto de seu gato, Liliane deixou Félix no chão e o observou enquanto ele corria em direção à cerca, miando desesperadamente. Preocupada, Liliane pegou um pedaço de madeira para aumentar sua altura e conseguir espiar o que estava acontecendo do outro lado. Quando Liliane finalmente conseguiu enxergar o quintal de Henrique, seu coração se partiu ao ver a cena desgastante. Em um canto, encolhido, estava Juan, fraco e debilitado, miando fracamente. As moscas zumbiam ao redor de suas feridas, evidenciando o estado de abandono e negligência. A bela pelagem laranja de Juan estava agora suja e emaranhada, um reflexo de seu sofrimento. Liliane não podia acreditar no que estava vendo. Como alguém poderia ser tão cruel com um animal tão indefeso? Decidida a ajudar, ela pegou seu telefone e gravou um breve vídeo de Juan, na esperança de mostrar ao seu pai e convencê-lo a resgatar o gato. Com lágrimas nos olhos, desceu do tronco e correu para casa, determinada a fazer algo para aliviar o sofrimento do felino. Naquela noite, enquanto seu pai, Bruno, estava fora em uma viagem de negócios, Liliane decidiu que não poderia esperar. Pegou uma lata de atum da cozinha, e com o coração pesado, voltou ao quintal de Henrique. Subiu novamente no tronco e jogou a lata de atum para Juan. O gato, faminto e fraco, cheirou a comida e começou a devorá-la com rapidez, aliviando temporariamente sua fome. Liliane observava, com um misto de tristeza e esperança, enquanto Juan comia. Nos dias seguintes, Liliane continuou a visitar Juan regularmente, levando comida e tentando proporcionar algum conforto ao gato sofrido. Félix, seu fiel companheiro, sempre a acompanhava, demonstrando uma empatia surpreendente pelo gato. Aos poucos, uma conexão começou a se formar entre Liliane e Juan. O gato, que conheceu a indiferença e a crueldade, estava experimentando pequenos gestos de bondade e cuidado. Finalmente, o pai de Liliane, Bruno, voltou de sua viagem de negócios. Durante o jantar, ele notou a tristeza nos olhos de sua filha e perguntou o que estava acontecendo. Liliane aproveitou a oportunidade para contar toda a história, mostrando os vídeos que havia gravado de Juan. Bruno, tocado pelo sofrimento do gato e pela determinação de sua filha, decidiu que precisava fazer algo. Na manhã seguinte,
Bruno foi até a casa de Henrique para confrontá-lo sobre o tratamento dado a Juan. Mostrou os vídeos do telefone de Liliane, esperando que Henrique se conscientizasse da gravidade da situação. Para a surpresa de Bruno, Henrique, ao ver os vídeos, começou a chorar desesperadamente. Ele revelou que Juan havia sido o gato de sua falecida esposa, que adorava profundamente o animal. Após a morte dela, Juan se tornou um lembrete constante de sua dor, e Henrique, incapaz de lidar com o luto, acabou negligenciando e maltratando o gato. Bruno e Liliane, profundamente comovidos pela história de Henrique, perceberam que o comportamento cruel de Henrique era um reflexo de seu próprio sofrimento. Apesar da empatia, sabiam que precisavam resgatar Juan e proporcionar-lhe os cuidados necessários. Bruno pediu a Henrique que permitisse que levassem Juan para tratamento. Henrique, ainda emocionado, concordou. Ao entrar no quintal para resgatar Juan, Bruno e Liliane se depararam com uma cena devastadora. O cheiro forte e nauseante indicava as duras condições em que Juan estava vivendo. Ele havia sido forçado a defecar e urinar no mesmo lugar onde dormia, cercado pelos corpos em decomposição dos ratos que havia caçado. A visão era angustiante, destacando o grau de crueldade e abandono a que Juan havia sido submetido. Com muito cuidado, Bruno soltou a coleira de Juan, esperando que o gato mostrasse alguma gratidão. No entanto, Juan, traumatizado pelas experiências passadas, reagiu com agressividade. Ele miou, e em um surto de energia, correu para longe, saltando a cerca e desaparecendo na distância. Bruno e Liliane ficaram em choque, percebendo que Juan via os humanos como ameaças e não como salvadores. Compreendendo a urgência da situação, Bruno e Liliane sabiam que precisavam encontrar Juan rapidamente para lhe proporcionar os cuidados médicos necessários. Suas lesões e o ambiente insalubre em que vivia representavam um grave risco de infecção, podendo levar a consequências fatais se não tratadas a tempo. Determinados a salvar o gato, começaram uma busca incansável. Liliane teve uma ideia inspirada por Félix. Decidiu levar Félix consigo na busca, na esperança de que o vínculo entre os dois gatos pudesse ajudar a encontrar Juan. Começaram perguntando aos vizinhos se haviam visto um gato laranja pela vizinhança, mas as respostas foram desanimadoras. A esperança parecia diminuir, mas Félix, com seus sentidos aguçados, parecia determinado a encontrar seu amigo. Finalmente, após horas de busca, Félix fez um sinal para descer dos braços de Liliane. Este pequeno gesto reacendeu a esperança em Bruno e Liliane. Eles seguiram Félix, que os guiou até um esconderijo onde Juan estava se recuperando. Ao avistá-los, Juan tentou fugir, ainda desconfiado e assustado. Bruno, com sua experiência em lidar com gatos, conseguiu segurá-lo antes que escapasse novamente. Bruno segurou Juan firmemente, mas com cuidado, tentando acalmar o gato assustado. Liliane, ao lado de seu pai, observava com o coração apertado, torcendo para que Juan compreendesse que agora estava seguro. Félix, ao ver seu amigo capturado, aproximou-se, miando baixinho, como se tentasse confortar Juan. Rapidamente, Bruno e Liliane colocaram Juan em uma caixa de transporte segura e correram para o hospital veterinário mais próximo. Ao chegarem, foram imediatamente atendidos pela equipe médica, que realizou um exame completo em Juan. As expressões dos veterinários eram sombrias, as feridas de Juan estavam gravemente infectadas, e a falta de higiene havia contribuído para o seu estado deplorável. O veterinário explicou que seria necessário um longo período de tratamento intensivo para estabilizar Juan e melhorar sua condição. Bruno e Liliane, aliviados por finalmente poderem ajudar o gato, se prepararam para dar todo o apoio necessário durante sua recuperação. Enquanto Juan era internado, Liliane não conseguia conter as lágrimas. Ela sentia uma mistura de alívio por Juan estar recebendo cuidados médicos e tristeza pelo sofrimento que ele havia passado. Durante as semanas seguintes, Bruno e Liliane visitavam Juan regularmente. Cada visita trazia novos sinais de melhora. As feridas de Juan começaram a cicatrizar, e ele recuperava lentamente suas forças. Félix, sempre presente, acompanhava Liliane em todas as visitas, e a presença do gato gorducho parecia trazer conforto e familiaridade para Juan. Com o tempo, o comportamento de Juan começou a mudar. Ele passou de um estado de desconfiança e medo para uma atitude mais calma e receptiva. Os veterinários também perceberam a transformação. Comentavam sobre como a dedicação e o amor de Liliane e Bruno estavam fazendo maravilhas pela recuperação de Juan. Após um período de cuidados intensivos, finalmente chegou o dia em que Juan foi considerado apto para alta.
Ele passou por uma sessão completa de tosa e banho em um spa para animais, e a transformação foi surpreendente. O pelo de Juan, antes sujo e emaranhado, agora brilhava de tão limpo e saudável. Ele estava quase irreconhecível comparado ao gato que haviam resgatado. Bruno, Liliane e Félix estavam radiantes de felicidade ao ver Juan tão bem. Decidiram que ele se juntaria oficialmente à família. Ao chegarem em casa, apresentaram Juan ao novo ambiente. Félix, que já havia mostrado empatia desde o início, aceitou Juan sem qualquer sinal de agressividade territorial. Os dois gatos rapidamente formaram um vínculo, tornando-se inseparáveis. A harmonia entre Félix e Juan trouxe uma nova alegria ao lar, marcando o início de um novo capítulo cheio de amor e companheirismo. O pai de Liliane, que antes zombava de Félix por ser um gato preguiçoso, mudou completamente sua opinião. Ele passou a apreciar as qualidades únicas de Félix e acolheu Juan como um membro querido da família. O impacto que Félix e Juan tiveram na vida de todos era evidente. Liliane estava feliz por ver seus dois amigos felinos se darem tão bem e por ter feito a diferença na vida de Juan. A história de Juan não era apenas uma história de resgate, mas também de redenção e renovação. A jornada do gato, de um estado de abandono e sofrimento para um lar cheio de amor e cuidado, tocou profundamente todos que a ouviram. A compaixão de Liliane e a determinação de Bruno mostraram que pequenos atos de bondade podem ter um impacto imenso. Juan, agora seguro e amado, retribuía o carinho com seus ronronados e afagos, demonstrando a gratidão que sentia. Um dia, enquanto Bruno e Liliane estavam sentados no jardim, observando Félix e Juan brincarem juntos, Bruno comentou sobre como tudo começou com a percepção de Félix sobre a angústia de Juan. Liliane sorriu, lembrando-se do quanto seu gato gordinho havia sido essencial para salvar Juan. Decidiram que nunca subestimariam o poder da empatia e da compaixão, mesmo que viesse de um pequeno e aparentemente preguiçoso gato. A história de Juan espalhou-se pela vizinhança, e muitos ficaram comovidos com a dedicação de Liliane e Bruno. Alguns vizinhos, inspirados pela ação deles, começaram a prestar mais atenção aos animais abandonados da região, oferecendo ajuda e procurando por novos lares para eles. Juan se tornou um símbolo de esperança e resistência, mostrando que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a bondade e o amor podem trazer uma nova vida. Bruno e Liliane continuaram a visitar Henrique de vez em quando, verificando como ele estava lidando com a perda de Juan e oferecendo apoio emocional. Henrique, agora ciente do impacto de suas ações, estava determinado a mudar. Ele começou a se voluntariar em abrigos de animais, tentando reparar o mal que havia causado e encontrar um novo propósito através da ajuda a outros animais necessitados. Com o tempo, Henrique também encontrou um novo companheiro animal, um pequeno cachorro que resgatou de um abrigo. Aprendeu a cuidar dele com amor e respeito, inspirado pelo exemplo de Liliane e Bruno. O ciclo de dor e abandono foi interrompido, e em seu lugar, nasceu um novo ciclo de amor e cuidado. E assim, a história de Juan, Félix, Liliane, Bruno e até mesmo Henrique, tornou-se uma lição duradoura sobre a importância da compaixão e da capacidade de redenção. Cada um deles, à sua maneira, contribuiu para criar um mundo melhor para os animais ao seu redor, provando que, com amor e dedicação, é possível transformar vidas. Você já resgatou algum animal de uma situação difícil? O que você faria se encontrasse um animal abandonado em sua vizinhança? Como você acha que pequenos atos de bondade podem impactar a vida dos animais? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.